E aí, preparado para mais um capítulo de estudo da Bíblia? Pegue sua Bíblia, capítulo 22 do livro de Mateus. De novo, Jesus fala em palavra para lições nos ensinar. Disse que o reino dos céus é semelhante a um rei que queria as bodas do filho celebrar. Enviou pelos servos o convite, mas os convidados rejeitaram. Mandou mais servos, entretanto, apesar da festa estar pronta, com a festa não se importaram e ainda agarraram os servos, maltrataram e mataram. O rei ficou irado. Aquela cidade ele exterminou. Mandou que os servos buscassem os convidados, a todos que fossem encontrados, para o banquete que preparou. E saindo os servos pela estrada, encontrou tanto os bons quanto os maus. E trouxeram os convidados para o banquete. Mas o rei notou imediatamente um homem sem veste nupcial. Perguntou como ele entrar ali, e aquele moço emudeceu. Ordenou aos seus servos o amarrar, nas trevas exteriores o lançar, e foi isso que aconteceu. Choro e ranger de dentes puderam então ser ouvidos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os fariseus conversaram entre si para ver como o surpreenderiam, enviando os herodianos e seus discípulos para ver se o derrubariam. Começaram a bajulá-lo, com o fim de o testar, para saber se ele concordava com os impostos a César pagar. E Jesus percebeu-lhes a intenção e notou que era só má. E depois de o chamar de hipócritas, uma moeda ele solicitou. Trouxeram-lhe um denário, que era o dia de salário, e Jesus lhes perguntou: observem, de quem é essa imagem? E de quem é essa inscrição? Ah, essa imagem é de César. Então Jesus falou com convicção. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ao ouvirem se admiraram e deixando-se retiraram, encantados com o ensino seu. Depois vieram os saduceus, que não criam em ressurreição. Aproximaram-se dele com a seguinte questão: Moisés disse que se um homem morrer sem filhos deixar, para deixá-lo descendência, o seu irmão deve, em essência, com a viúva se casar. Ora, entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, e assim com todos os outros a mesma coisa aconteceu. E depois de algum tempo, a mulher também morreu. Então, de quem será a mulher quando houver ressurreição? Ela será esposa de qual dos 7, então? Ah, vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus, o poder. Na ressurreição não há casamento, mas como os anjos passarão a ser. E quanto à ressurreição dos mortos, o que Deus disse? Vocês já podem ler. Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o Deus de vivo e não de quem já virou pó. Depois veio um perito da lei para testar o entendimento e pôs a interrogá-lo sobre qual é o maior mandamento. E Jesus citou o amor de Deus primeiro, depois o amor ao semelhante, conforme escrito nas tábuas da lei, que sempre as tinha diante. Toda a lei e os profetas dependem dos 2 mandamentos. Nós devemos amar a Deus, seguir os desígnios seus e amar ao próximo em todo momento. Os fariseus estavam reunidos e Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam ser o Cristo? O filho de Davi, alguém falou. Então Jesus disse: então por que é que Davi, pelo Espírito, chama Senhor? As perguntas de Jesus, nenhum deles respondeu. E a partir daquele dia, perguntas já não lhe faziam, ninguém mais se atreveu. Muitos há ainda hoje que desconhecem a verdade. Precisamos ter conhecimento com Deus, um bom relacionamento, nos preparando para a eternidade. Que através da leitura da Bíblia você seja mais uma vez reavivado.